Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de dois cenários dramáticos: um palácio real e um barco no meio do mar revolto. Hoje somos convidados a olhar para o rei Davi e para os discípulos amedrontados. Ambos enfrentam tempestades, por assim dizer. Davi enfrenta a tempestade moral de sua própria consciência, enquanto que os discípulos a tempestade física da própria natureza. E em ambos os casos, em ambos as histórias, a salvação depende de uma única coisa: acordar para a presença de Deus. Olhemos para a primeira leitura do segundo livro de Samuel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a prefiguração de Cristo nosso Senhor, caiu. Ele cometeu o adultério e, para encobrir o seu erro, o seu pecado, orquestrou um assassinato. O texto de hoje nos mostra o momento mais perigoso da vida espiritual, irmãos. Não é o momento da queda em si, mas o momento da cegueira. Davi passou meses vivendo como se nada tivesse acontecido. O pecado, infelizmente, tem esse poder anestésico a nós. Ele endurece o coração e justifica muitas vezes o injustificável. Quando o profeta Natã chega e conta a parábola do homem rico que rouba a ovelhinha do pobre, Davi fica furioso com a injustiça alheia. E como acontece conosco, é muito fácil enxergar o pecado do outro, mas somos completamente cegos para o nosso. A frase de Natã, "Esse homem és tu", é um trovão. Ela rasga a fantasia de retidão de Davi. Na Igreja Católica chamamos isso de graça do arrependimento. É o momento em que o Espírito Santo ilumina a consciência. Davi poderia ter mandado matar Natã, mas a grandeza de Davi e o motivo pelo qual ele é perdoado está na sua resposta imediata: pequei contra o Senhor. Não há desculpas, irmãos. Não há mais, sabe? Não há o mas há isso, mas aquilo, não. Há apenas a verdade nua e crua: pequei contra o Senhor. Quantas vezes nós, ao sermos confrontados com nossos erros, seja pela esposa, pelo marido, por um amigo, ou até mesmo pela nossa consciência, reagimos com orgulho? O retorno para Deus começa quando baixamos as armas e dizemos: eu errei. Esse homem realmente sou eu. Ainda na primeira leitura, vemos algo duro, mas profundamente real na doutrina católica. Natã diz: o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. A culpa foi removida, a amizade com Deus foi completamente restaurada. Porém, irmãos, a espada não se afastará da casa de Davi e a criança morrerá. Isso nos ensina sobre a indiferença entre a culpa e a pena, ou consequência temporal do pecado. Deus perdoa sempre quem se arrepende verdadeiramente, e Ele sempre vai perdoar. A confissão apaga o pecado, mas o pecado deixa um rastro, feridas na nossa história e na vida de tantos outros. Irmãos, daqui nós podemos ver Davi, sabendo que a criança estava doente. Ele jejua, chora, se deita no chão. Ele não se revolta contra Deus, ele aceita a consequência dos seus atos com humildade. Isso é a verdadeira penitência. Aceitar as tempestades que nós mesmos criamos, confiando que a misericórdia de Deus é maior que o nosso erro. Isso nos dá uma certa base para o próprio purgatório da Igreja Católica. Suponha-se que tu fostes perdoado agora no confessionário e morrestes assim que saísse. Você estaria salvo, com toda certeza. Você não morreria, mas passaria pelo purgatório para limpar, pagar as penas que ainda são alincadas a você. Voltemos nossos olhos para o evangelho de hoje, irmãos. Os discípulos estão no barco. Levanta-se um então temporal e Jesus está dormindo com eles no barco. Essa imagem do barco é frequentemente associada à igreja, mas hoje vamos aplicá-la à nossa alma. Quando cometemos um pecado grave, quando a vida desmorona, muitas vezes frutos das nossas próprias escolhas erradas, como Davi fez, sentimos que Deus dorme. O grito dos discípulos é o nosso grito: Mestre, não te importas que perecemos? Quantas vezes, após cairmos em pecado e sentirmos o peso das consequências, achamos que Deus nos abandonou, que Ele não se importa?
Mas Santo Agostinho hoje nos dá uma chave de leitura belíssima para este texto. Ele diz que Cristo dorme no barco porque a tua fé está dormindo no teu coração. Quando esquecemos quem Deus é, Ele parece estar dormindo, mas Ele continua sendo Deus. Nós é que esquecemos de quem Ele é. Jesus acorda. Ele não ajuda os discípulos a remar, a sair da tempestade. Ele não joga água para fora do barco. Ele vai à raiz do problema. Ele fala com o mar. Silêncio, cala-te. E fez-se a grande bonança. Irmãos, aqui está o segredo para nós hoje. O pecado de Davi criou um caos em seu reino. A falta de fé dos discípulos criou pânico no barco. Como voltamos para Deus? Como saímos, então, deste estado de pecado? Reconhecendo a tempestade. Admitindo, irmãos, como Davi, eu pequei contra o Senhor. Isso se faz através da oração, mas principalmente dos sacramentos. Ir ao confessionário é exatamente acordar Jesus no barco da nossa vida e dizer: Senhor, toma o controle, porque eu não consigo remar mais sozinho. Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Minha pergunta eu refaço para você. Qual o medo de ir ao confessionário? Ainda não tendes fé? O medo de Davi era ser destruído pela justiça de Deus. O medo dos discípulos era a morte física. Jesus mostra que Ele é o Senhor sobre o pecado e sobre a morte. Irmãos, eu sei que hoje você se sente como Davi. Se você realmente parou aqui para me escutar, um japonês do Paraguai falando de Deus, é porque você está carregando um segredo. Um erro que te consome, ou então enfrentando consequências dolorosas das suas escolhas passadas. Talvez você se sinta como os discípulos. O mar da sua vida está agitado. Os problemas parecem não ter fim. Os problemas com as contas para pagar, os financiamentos do carro, da casa, o cartão de crédito, familiares ou até mesmo a saúde parecem ser grandes ondas e Deus parece silencioso. Mas a palavra de hoje te garante: o Senhor está no barco. Ele não abandona o pecador arrependido. Ele não abandona o fiel amedrontado. Se você caiu, levante-se, procure a Deus, vá confessar, procure a igreja, procure um sacerdote. Explane o seu problema para aqueles que podem te ajudar. Não tenha medo de acordar o Senhor, não tenha medo de confessar. E quando Ele disser silêncio, cala-te para a tempestade do seu coração, confie, Deus está com você no barco. Não temas, Ele venceu o mundo e você também vai vencer. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que você possa caminhar em direção a Jesus todas as vezes que você cair. Até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.